A semana tá esquentando, tá aquecendo, né? E, e eu queria começar hoje o dia, Vivi, parabenizando minha filha Catarina, né? E tem tudo a ver com o que eu vou falar na abertura. Catarina hoje faz 12 anos de idade, por acaso a idade dos meus tempos de infância, a idade que eu mais me lembro. Engraçado que eu me lembro muito do 12, não lembro muito nem do 11, nem do 10, nem do 13, nem do 14, mas do 12 eu me lembro bastante. E Catarina é uma menina iluminada, Catarina é uma menina bondosa, Catarina é uma menina tão inteligente, perspicaz, e nasceu no dia 13, de propósito. A gente, enfim, a mãe tinha que fazer cesariana, e a gente escolheu 13. E eu insisti muito ali no 13, sabe? Porque 13 é o arcano maior nas cartas do tarô da morte. E a morte quer dizer mudança. E quando eu olho para a Catarina hoje, assim, eu coloco nela, nos amigos, nas amigas, na geração deles, a esperança da mudança. Porque as coisas estão muito difíceis. As coisas estão muito difíceis. As notícias que a gente tem lido, as notícias que a gente tem dado, as coisas que a gente tem visto, não tem como não nos deixar, eu falo por mim, mas eu imagino que as pessoas sintam isso também, pessimistas. Quando a gente vê a quantidade de ansiolítico, de antidepressivos, aliás, o Gregório do Vivier fez um Greg News agora sobre essa questão da psicanálise e começa os primeiros 10 minutos falando sobre o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, a gente vê o quanto as pessoas estão angustiadas e tristes. E tem que estar tristes. A gente faz essas brincadeiras aqui no começo e tem que fazer, a gente tem que tentar se animar o verbo que é encher-se de ânima, alma, né? Porque, enfim, é um esforço fazer isso. Irmão, a primeira mensagem que eu recebi hoje foi de um amigo, Gustavo, que é padrasto da Catarina. Catarina é enteada dele, ele é casado com a minha ex-esposa. E ele me mandou um tweet que uma menina fez, e a menina escreve assim no tweet, eu até separei para a gente ver. Ela falou o seguinte, olha, ontem peguei um Uber para ir no shopping, no banco da frente tinha uma criança. Me incomodou, pensei em reclamar. Escutando a conversa, me toquei que era um pai precisando fazer um extra e que não podia abrir mão do tempo com o filho. Quantos pais, William e Vivi, que sonharam na idade da Catarina ser médicos, arquitetos, engenheiros, pintores, escritores, dançarinos, poetas, e que hoje tem que fazer um bico e tem que levar o filho, às vezes não é nem para ter tempo com o filho, é porque não tem com quem deixar o filho. Irmão, quantos pais, quantas mães hoje em dia não estão dirigindo motocicletas, costurando entre os carros desesperadamente para chegar a tempo, arriscando a vida todos os dias. Bill, nosso professor de história, o Galo, pessoas que se dedicaram a vida inteira para exercer um ofício, por exemplo, de professor, e hoje arriscam a vida pelos seus filhos. Quem não viu esse final de semana a história do formador de opinião, do influenciador, do comentarista esportivo, que trouxe para discussão o fato de que jogou um sanduíche no entregador do iFood? Orgulho, né? Fala com orgulho. É esse o ponto. Sabe-se lá quem estava com a razão na discussão, mas, meu irmão, que orgulho é esse de você jogar uma comida de um cara que está arriscando a vida o tempo inteiro? O mundo é tão louco, irmão. O mundo é tão louco que a gente cria essa doença. A gente cria a necessidade de receber uma coisa em 15 minutos em casa. A gente cria a demanda para que isso seja extremamente barato, ou seja, a pessoa que faz vai ganhar muito pouco.
E depois a gente reclama quando vê essa pessoa desesperadamente avançando no farol, esbarrando no nosso retrovisor. Mas quem criou aquilo fomos nós. E eu vejo Catarina, com 12 anos, acreditando que o mundo pode ser melhor, e vejo as pessoas que têm hoje o poder de fazer o mundo melhor, elas estão fazendo, William. Hoje, dia 13 de setembro, você sabe o que está sendo discutido na CCJ? O que está sendo discutido na CCJ, irmão, é permitir que as pessoas voltem a poder vender o seu sangue. Ah, não é o sangue, é o plasma. Tira o plasma de outro lugar que não seja o sangue. Um dos poucos gestos altruístas que sobrou. Ah, Eduardo, mas falta plasma, a gente tem que importar e etc. A gente sabe que existem vários outros caminhos, mas a gente vai, irmão, para o caminho que é o caminho do negócio. O caminho que dá para intermediar. O caminho que dá para ser um corretor de mercadorias. O caminho que dá para lucrar. As favas com altruísmo. Altruísmo para quê? Nesse mesmo dia, a gente vê a notícia que os homens mais ricos do país, irmão, os homens mais ricos do país, donos de, entre outras, das Americanas, atrasavam, através de seus diretores, através de seus membros do conselho executivo que davam ordens, atrasavam propositalmente os fornecedores da sua empresa. São pessoas, Vivi, que têm mais de 100 bilhões de reais. Eu vou repetir, elas têm mais, juntas, as três, mais de 100 bilhões de reais e atrasam o pagamento de pessoas que não têm 10 mil, 100 mil reais. E eu trouxe aqui o livro, que é o livro que eles indicam, e eu trouxe a versão original, irmão. Que no Brasil eles mostraram a versão que foi traduzida. Esse aqui ó, é o livro que eles mandam as pessoas comprarem. Está escrito aqui, ó, Double your profits in 6 months. Esse é o mundo que a gente vive. Dobre os seus lucros em 6 meses, ou menos, or less. Qual o único objetivo desse nosso modelo? Lucrar mais em menos tempo. E diz o passo 37, que os donos das Americanas recomendam. Uma maneira fácil, e é interessante o fácil. O fácil faz toda a diferença. One easy way, uma maneira fácil de diminuir os seus custos nesse ano é atrasar os seus pagamentos. A maioria dos fornecedores vai esperar um longo tempo pelo dinheiro deles, ao invés de perder você como cliente, porque ele não tem opção. Ou seja, se aproveite da situação que você tem. Seja covarde. Seja covarde, irmão. Irmão, ontem eu abri a Folha de São Paulo e a notícia que era dada sobre essa PEC da anistia trazia a seguinte manchete. Olha a manchete que a matéria trazia. Pacote para favorecer políticos avança e relator de anistia diz que cortar verba de negros simplifica. Irmão. Simplifica para quem? Cortar verba de negros. A gente está em 2023, irmão. Isso é uma matéria que nos chocaria se tivesse saído em 1870. Em 1880. Onde falava-se de negros como uma coisa que era negociada. Como um objeto. Réis quer dizer coisa. Olha a matéria. Eu vou repetir. Ontem, 12 de setembro de 2023, não é de 1870.
Cortar verba de negro simplifica. Eu fui, Vivi, no The Town, esse final de semana. Eu odeio multidão. Eu tenho fobia de multidão. Desde mais novo, ir para uma balada assim, lotada, na época chamava boate, era uma coisa que me deixava assim angustiado. Fobia. As pessoas, tem gente que tem fobia de cobra, de aranha, de lugar fechado. Eu tenho fobia de multidão. Mas fui chamado por um amigo muito querido, um casal muito querido, e fui no The Town. Depois fui pesquisar sobre o The Town. Eu fui como convidado. Sabe quanto é que era o ingresso mais barato do The Town? R$815, Vivi. R$815, o ingresso mais barato do The Town. Aliás, The Town, a cidade, em inglês, uma cidade de mentira. Uma cidade toda desenhada, com dezenas de milhões, centenas de milhões, sabe-se lá, de reais. Uma cidade de mentira. O ingresso mais barato era um ingresso que custava mais do que a metade do salário mínimo no Brasil. E você olhava para a multidão tinha uma cor só. A multidão era toda branca. E as pessoas que serviam no The Town eram quase todas negras retintas, vestindo uma roupa como de Star Trek, branca, mas daquela da propaganda do Omo, sabe? E você via assim, um festival feito para ser frequentado por brancos e servido por negros. Esses mesmos negros que a gente viu na notícia, que são citados dessa maneira tão surreal. Tão surreal. E enquanto isso, as pessoas que poderiam estar fazendo alguma coisa, as pessoas que estão no poder, elas estão lutando para quê? Elas estão lutando, por exemplo, para poder, irmão, implementar com tudo as apostas no Brasil. Elas não estão, assim, preocupadas em ter um país com mais hospitais, em ter um país com escolas melhores. Arthur Lira, o presidente de um dos poderes no Brasil, o presidente, ele está babando sangue atrás de ministério com grana. O dos esportes não servia antes, Vivi. Ele queria os mais gordos. Ele queria os mais robustos. Ele queria o da saúde. Ele queria o do desenvolvimento social, aquele que coordena a verba toda do Bolsa Família. Mas encontrou uma maneira do Ministério dos Esportes servir. E qual a maneira que ele encontrou do Ministério dos Esportes servir? Se tiver aposta lá dentro. Apostas. As pessoas falam, Eduardo, mas é ótimo, porque, pensa, essa verba das apostas, um pedaço vai para a educação. Pensa, Eduardo, um pedaço das apostas vai para o Ministério do Desenvolvimento Social, para a Previdência. Um pedaço das apostas vai... A única pergunta que ninguém faz é o seguinte, mas de onde vem? O pessoal cai no truque do para onde vai e não pergunta, irmão, de onde vem? Esse dinheiro vem de alguma coisa que foi produzida? Esse dinheiro vem de alguma coisa que foi plantada? Um país com 30 milhões de pessoas com fome? Esse dinheiro vem de algum conhecimento que foi gerado? Não. Esse dinheiro vem de vício. Esse dinheiro vem, e não estou aqui com nenhum discurso moral, eu estou com um discurso prático. Esse dinheiro, simplesmente, ele é batido da carteira, tirado do bolso, principalmente das pessoas mais pobres, que procuram desesperadamente um meio de, ganhando menos e querendo mais, resolver a equação. Essa é a questão. A gente vive num modelo onde as pessoas cada vez ganham menos e cada vez desejam mais.
Todo mundo agora usa a seguinte desculpa. Não, Eduardo, também o problema... Olha o congresso que a gente tem. O problema não é o congresso que a gente tem. Não é o congresso que a gente tem. Você acha que o congresso que a gente tinha, quando a gente teve a Assembleia Constituinte, tinha mais gente de esquerda do que de direita? Eu vi a primeira vez isso do meu companheiro João Pedro Stedley. Irmão, a base de esquerda durante a Assembleia Constituinte era muito menor do que a gente tem hoje. Mas sabe o que acontece? A gente era um pouco mais humano. Quem era de direita não era o Nicolas Ferreira. Quem era de direita não era o Arthur Lira, o Juscelino Filho. Quem era de direita, irmão, não era aquele cara que fez o gesto outro dia, como é Brunini. Brunini. Não era o Zucco. Não eram os coronéis, os majores, que hoje estão no Congresso. Nós estamos, não a cada ano, irmão, a cada minuto nos desumanizando. Nós estamos a cada minuto nos tornando mais perversos. Como um sapo na panela que vai esquentando, a gente não percebe, mas a nossa humanidade está indo pelo ralo. E o nosso mundo é um mundo onde, no mesmo dia, a gente fala em liberar as apostas e permitir que se venda o sangue. É um mundo onde a gente cita os negros da forma como essa matéria da Folha cita e celebra um festival feito para brancos. E cria uma quizumba atacando aqueles que defendem uma ministra negra no Supremo. E veja que não é discordar da opinião, é atacar. As pessoas não falam, olha, não sei se não deveria ter uma ministra negra agora, Não. É um ataque coordenado. A impressão que dá é que, em vez de ficar menos, a cada ano ficamos mais racistas e encontramos mais maneiras de maquiar esse racismo. Ficamos mais gananciosos e encontramos mais maneiras de parecer menos gananciosos. Criamos siglas, ESG, por exemplo, para parecer que as empresas se tornaram boazinhas. Mas o truque é só ver o resultado. Se o resultado está pior, ninguém está fazendo nada melhor. E o resultado tem ficado cada vez pior. Então, eu vejo o aniversário de Catarina, irmão, com muita alegria pela celebração da vida de minha filha, mas com muita preocupação, porque ela tem 12 anos. E eu não sei como é que esse mundo vai ser daqui a 10, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, William. Eu trouxe aqui, alguns dias atrás, a mensagem que a Microsoft mandou para minha filha, convencendo ela de que ela não deveria seguir a orientação do pai, porque ela, a máquina, a inteligência artificial, era confiável. Eu trouxe aqui para todo mundo. Aconteceu comigo. E você acha que o objetivo da Microsoft é informar ou é lucrar, viver? Você acha que as dicas confiáveis que a inteligência artificial da Microsoft vai dar para minha filha são dicas para fazer um mundo melhor ou para fazer a Microsoft maior? É por isso que pode ser que a gente não consiga, mas se a gente não colocar na cabeça das crianças um espírito, e eu vou usar a palavra sem medo, revolucionário, o mundo não tem a menor chance. A gente não pode deixar nossas crianças caírem no conto da reforma, do ajuste, da conciliação, porque não tem mais jeito. Não tem mais jeito para conciliação.
Não tem mais jeito para a reforma. A reforma nos trará novos Liras. Como Lira já é um novo Eduardo Cunha. Ah, mas e se Lira for pego por tudo isso? Se não mudarmos o modelo, teremos um próximo depois de Lira. Que também, esse próximo, vai aparecer cheio de esquemas. Cheio de contratos superfaturados. Cheio de poder usado para enriquecer a si e a sua família. Não existe solução sem mudança de lógica. Sem sairmos dessa armadilha do modelo que te instiga a ter mais e ajudar menos. É por isso que eu deixo de presente para Catarina o meu pessimismo. De presente o meu pessimismo. Porque é esse pessimismo que tem a chance de gerar neles essa iracúndia sagrada, como diz Leonardo Boff, essa raiva salvadora, essa indignação potente, que pode, mesmo que com uma chance muito pequena, mudar o rumo das coisas. De um mundo que a cada dia derrete e se enche mais de sangue. Eu acredito, irmão, em alguma chance. Aliás, eu acredito não que eu vá viver essa mudança. Talvez nem que Catarina vá viver essa mudança. Mas eu acredito que sejamos capazes de combater o bom combate. Há pouco tempo atrás eu entendi o significado da expressão usada pelo apóstolo Paulo. Combater o bom combate. Você sabe por que o apóstolo Paulo usava essa expressão, Vivi? Não. Porque a gente sabe o resultado final dessa luta. Todos nós perdemos. O final do jogo, o final da luta, a gente sabe. É a nossa derrota. A gente morre, a gente vai, a gente passa. A gente está aqui não permanentemente, mas lidando todo dia com a certeza da impermanência. Já que vamos perder o jogo, só nos resta uma coisa: combater o bom combate. Eu deixo de presente para minha filha, junto com o pessimismo, a promessa de que o pai dela, até o último dia da vida dele, vai combater o bom combate. E vai tentar inspirar a geração dela a ter um sangue revolucionário. A ter um sangue, uma mente, um coração que não aceitem mudanças pequenas. E que com coragem deem também sua contribuição para um dia as coisas mudarem. Um beijo, Catarina. Papai te ama.